Graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu queria ler rapidamente, então, 1 Reis 19, de 1 a 8. Diz assim: Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito. Por isso, Jezabel enviou a mensagem a Elias, dizendo: Que os deuses me castiguem severamente, se até amanhã, nessa hora, eu não fizer a você o que você fez com os profetas. Agora, muito interessante, versículo 3. Elias teve medo e fugiu para salvar sua vida. Foi para Berseba, uma cidade em Judá, e ali deixou seu servo. Depois foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo. Sentou-se debaixo de uma árvore e orou, pedindo para morrer. Já basta, Senhor, disse ele, tira a minha vida, pois eu não sou melhor que os meus antepassados. Então ele se deitou debaixo do pé de árvore e dormiu. Enquanto dormia, um anjo tocou e disse: Levanta-te, coma. Elias olhou em redor e viu perto de sua cabeça um pão assado sobre pedras quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e se deitou novamente. O anjo do Senhor voltou, tocou mais uma vez e disse: Levante-se e coma um pouco mais, do contrário não aguentará a viagem que tem pela frente. Elias se levantou, comeu e bebeu, e o alimento deu forças para uma jornada de 40 dias e 40 noites até o Monte Sinai, o Monte de Deus. A gente sabe, né, a depressão tem esse estado de tristeza, né, de angústia intensa, e que muitas pessoas se fecham, né, se ficam enclausuradas num quarto fechado. A gente sabe da dificuldade, das questões que envolvem essa doença tão séria, que houve um aumento de mais de 40%, segundo a OMS, né, dos casos de depressão pós-pandemia, pessoas que estão tirando a sua própria vida em decorrência dessa enfermidade, e muito porque os familiares, amigos, aqueles que cercam essas pessoas, não se dão conta da gravidade, acham que isso é frescura, acham que é problema, falta de vergonha na cara, não sei, de trabalho, e não é nada disso, é uma doença muito séria mesmo. E a gente quebrando um pouco do tabu, a gente está vendo alguns personagens que enfrentaram isso. Claro, quais são as causas? Pode ser genético, pode ser circunstancial, um trauma. No caso aqui do profeta, ele já estava vivendo uma tensão, né, de embate, de conflitos, né, com a sociedade, com a cultura do seu tempo, né? Ele, como um profeta, ele confrontava o rei, né, sobre as injustiças. Então, assim, ele já estava numa situação de embate. E ali, então, quando ele recebe a mensagem da rainha Jezabel de que tiraria a vida dele, mesmo ele enfrentando no passado situações muito maiores e venceu, né? Ele conseguiu vencer. Agora, diante da palavra da mulher, aí diz aqui o texto que ele teve medo, e por ter medo ele foge, né, para salvar a sua própria vida, e segue a sua jornada. Mas o que eu quero destacar dentro desse personagem bíblico é a questão da fuga, né? Porque é uma das coisas que acontece na depressão, é a nossa fuga, de querermos vivermos isolados, fechados, com medo, enclausurados. Isso é uma coisa muito interessante que a gente precisa ficar atento. E então o que eu quero destacar é que o profeta ele teve, nesse período de depressão, que caracteriza essa depressão, 3 fugas que são típicas no momento de aflição, quando a gente está no momento de aflição, e que talvez você que esteja aí me ouvindo possa estar num momento como esse, né, de fuga. E como acho maravilhoso a intervenção de Deus, a gente vai fechar mostrando essa intervenção de Deus na nossa história, na história desse profeta. Então a primeira fuga que eu vejo, que é muito comum para quem está passando um momento de depressão, a primeira coisa eu chamo de fuga geográfica, né? Ele teve medo, ele sentiu um pânico, ele sentiu um medo, ele sentiu algo interior que levou ele a uma fuga geográfica. Ele foi para Berseba, uma cidade de Judá, e deixou o seu servo e depois foi para o deserto e ficou ali sozinho.
Ou seja, a primeira fuga, né, no momento depressivo, né, no momento de aflição, a primeira coisa que a gente quer é ficar sozinho, a gente quer fugir, a gente quer ir para um lugar distante. Talvez você que esteja aí já tenha pensado alguma vez na sua vida, dizendo assim, me dá vontade de pegar um ônibus ou carro e pegar uma estrada sem destino para longe, porque o que você quer fazer é fugir geograficamente daquele problema. Mas o interessante é que você pode fugir para qualquer lugar. Você pode pegar um carro, pode pegar um ônibus, pode pegar um avião. Você pode estar no sertão como eu moro no Rio de Janeiro e eu vou pro sertão porque eu quero esquecer o meu problema, eu quero esquecer a dificuldade. Não adianta. Não adianta. Você pode fugir geograficamente, mas o problema continua te perturbar, né, na sua mente, no seu coração. Eu lembro de um amigo, né, que ele estava com problema na empresa dele e ele falava assim, olha, eu vou viajar, vou para o Espírito Santo e vou largar tudo aí. Eu disse para ele, falei assim, olha, não vai adiantar. Os problemas, as contas vão continuar batendo, vão continuar chegando e você só vai mudar geograficamente, mas o problema não vai ser resolvido. Então isso é muito comum, a gente querer a fuga geográfica, né? Sair de onde nós estamos, ir para um lugar distante, sabe? Então isso é muito comum. Essa é a primeira fuga. A segunda, características de momento de depressão, eu vou aqui alterar um pouco a ordem da narrativa, só por questões didáticas, e eu vou aqui para o verso de número 5, que diz que então ele se deita debaixo do pé de árvore, né? E ele dorme. Ou seja, a segunda fuga é uma fuga da consciência, que eu chamo da fuga da consciência. Depois da fuga geográfica, ao estágio da fuga da consciência. Ou seja, porque dormir, a gente acha que dormiu, a pessoa que está em depressão, ela quer dormir. E para que ela quer dormir? Para que a consciência dela não acuse. Para que essas tensões emocionais, dos problemas mentais, não perturbe a mente dela. Então ela quer fugir da sua própria consciência. Então eu lembro até do caso de um outro profeta, né, o profeta Jonas, que ele sabia que estava num grande conflito de um problema do chamado de Deus, e veja que ele teve essas duas fugas, né? Ele fugiu geograficamente, ele saiu, Deus mandou ele para Nínive, mas ele pegou o barco, foi para um outro lugar, completamente diferente, oposto, ou seja, uma fuga geográfica, e depois ele foi lá para o porão e foi deitar para dormir, para que a consciência dele não perturbasse ele. Então ele é também essa fuga de consciência através de dormir. Eu vou dormir e vou esquecer os meus problemas. Só que a gente acorda e parece que o problema aumenta. Então, num período de depressão, dependendo do nível de depressão, as pessoas estão tomando até remédios demais, porque o que ela quer é esquecer do problema. Eu brincava lá na igreja, né? E quando falo sobre essa fuga da consciência, né, de esquecer do problema, e eu pergunto assim, quantas pessoas já com fome foram dormir mais cedo para esquecer a fome, né? Então, porque a gente tem aquela ideia, não, eu vou dormir e vou esquecer da fome, e amanhã eu acordo, mas você vai acordar com mais fome, né? Então, assim, a pessoa com depressão, ela vai dormir, vai, naquele momento, né, a sua consciência não vai estar lhe acusando, porque ela vai estar nesse estado de dormindo ali, mas quando ela acordar, os problemas se acentuam e vêm com toda a força, e o que você quer é continuar dormindo, é continuar dormindo, é continuar dormindo. E aí você chega à terceira fuga, que é muito perigosa. É quando, aí eu vou voltar ao versículo 3, né? Versículo 4, melhor dizendo. Alterei a ordem, né? Falei do 5, agora do 4, por aspectos didáticos. Depois foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo, sentou-se debaixo do pé de árvore e orou, pedindo para morrer. Já basta, Senhor, disse ele, tira minha vida, pois não sou melhor que os meus antepassados que já morreram. Ou seja, o terceiro e último estágio da fuga é a fuga da própria existência. Você quer deixar de existir. Você não se sente você se sente incapaz, você se sente
diminuído, você se sente fraco, você não quer mais viver. E ali o profeta chega a esse estágio de pedir a Deus para tirar a sua própria vida. E é um alerta para você, para que você busque ajuda, para que você busque ajuda de profissional, um psicólogo, terapeuta, busque ajuda de amigos. Veja que um dos erros aqui de Elias no período da depressão foi que no versículo 3 diz que ele, para salvar a sua vida, ele fugiu para Berseba e deixou ali o seu amigo, o seu servo. Então busque aquela pessoa que você tem confiança, abre o seu coração, fale dos seus sentimentos. Um dos passos para a transformação, para a cura, é você se abrir, é você falar, é você desabafar. Busque ajuda de um conselheiro espiritual, um pastor, um líder aí de sua religião, né, ou seu pastor, se você é de uma igreja evangélica, né, fale com ele abertamente, ore com ele, busque a Deus. E eu tenho certeza que nesse processo Deus irá te ajudar. E aqui eu encerro, né, nessa intervenção de Deus na vida desse profeta. Diz que quando ele estava dormindo, um anjo apareceu e tocou a vida do profeta e disse: olha, coma, beba, porque a sua jornada será longa. Eu creio que talvez esse anjo possa ser, eu estou aqui como um anjo do Senhor, trazendo essa palavra para você. Talvez essa palavra seja como este anjo, trazendo esse alimento da palavra de Deus, dizendo o seguinte: o profeta tinha sua humanidade, ele era um ser humano, frágil como você, como eu sou. Mas ele aqui naquele momento, ele teve uma experiência sobrenatural, aquele anjo que o tocou e disse: meu filho, siga a sua jornada, se alimente com essa comida, porque a sua jornada é comprida. E eu quero dizer para você, aqui como um representante, como anjo do Senhor, com essa palavra, a palavra de Deus é o seu alimento. Então se alimente com essa palavra, com a palavra de Deus. Tome posse dessa palavra, se alimente. E eu tenho certeza que o Senhor vai te levantar, o Senhor vai te erguer e você vai conseguir sair dessa. Mas não se esqueça de procurar ajuda de anjos que Deus levanta nessa terra para cuidar da gente, para nos ajudar. E eu quero ser aqui esse instrumento nas mãos de Deus também para a sua vida, para que você tenha ânimo, tenha força e você saia dessa situação difícil. Queria orar por você, se você está passando por esse período de aflição e se você está nesse estágio de fuga, talvez querendo fugir geograficamente, quer ir para um lugar distante para esquecer do problema, ou talvez você quer dormir o dia todo porque você não quer a sua consciência se perturbando, ou talvez você está nesse último estágio que é mais grave, que é o desejo de morrer, o desejo de não viver mais. Então, nessa situação, eu queria orar por você. E eu tenho certeza que, como um anjo do Senhor, que a palavra do Senhor será ministrada ao seu coração e você vai se levantar dessa. Vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra santa e bendita, Senhor. E o que eu acho lindo na tua palavra, Senhor, que o Senhor nos esconde de personagens que tinham suas fraquezas. E agora esse profeta, o profeta Elias, que foi muito usado por Deus, mas ele era vaso de barro. Ele era um homem, era um ser humano. E diante da ameaça de uma mulher, entra nesse processo depressivo de fuga, mas no momento certo, no momento em que ele mais precisava, o Senhor enviou um anjo, o tocando, o alimentando e fortalecendo, dando ânimo. Tantas pessoas que estão nesse momento fragilizados, sofrendo, angustiados, sem saber o que fazer da vida, tentando dormir para tentar esquecer dos seus problemas. Alguns já estão no estágio desejando a Deus não existir mais. Ó Pai, mas eu tenho certeza que eu tenho a convicção que o Senhor está me usando aqui para levar esse alimento da palavra de Deus, para reanimar essa pessoa que está vivendo esse problema. Então, ó Pai, que teu Espírito, ó Deus, venha tocar em cada vida, Senhor, e venha levantar, e venha restaurar e curar em nome de Jesus. Assim eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém.